Sétimo ano, bom dia. Então hoje aí, dia terça-feira, dia 9 de junho, nós estamos começando a trabalhar com as potências, com números racionais. Potências estas que vocês já têm ideia, já conhecem o conceito do que é uma potência, mas agora nós vamos começar a trabalhar as potências com números racionais. E dentro daquele conteúdo que anteriormente eu trabalhei com vocês na nossa videoconferência, nós temos aqui na página 39 algumas atividades e eu elenquei algumas para vocês fazerem. Eu vou fazer algumas como exemplos para vocês. Então eu estou intercalando aqui, tá? Por exemplo, eu estou fazendo o 2A, aí eu deixo a 2B para vocês. Eu faço a 2C e deixo a 2D. E assim sucessivamente. Então vocês sempre terão aí uma atividade resolvida como exemplo para que vocês possam tirar as dúvidas ou pelo menos minimizar as dúvidas de vocês. Muito bem. Então, página 39, exercício 2, item A, ele diz assim: determine o valor das potências. Nós sabemos que uma potência é um número elevado a um expoente. Neste caso, este número elevado a um determinado expoente nós chamamos de base. Então, 2/3 é a nossa base e o menos 3 é o nosso expoente. A base, antes vocês trabalhavam com base inteira. 2 elevado a 3, 5 elevado a 2. Agora nós estamos trabalhando aí com o conjunto dos números racionais e começamos a trabalhar com essas frações aqui. Vão aparecer frações, vão aparecer decimais e parece que fica complicado, né? Nossa, professor, agora vai aparecer decimal na forma elevado a um expoente, então potência com decimal, potência com fração, mas é tudo simples, desde que você assimile aqui o conceito. Então eu tenho um número na forma de fração, então isso aqui é um número racional, elevado a um expoente negativo. Detalhe, sala, lembrem-se do que eu comentei com vocês, nós não sabemos resolver com expoente negativo. Como assim? Imagine se fosse menos 2. Como que eu multiplico alguma coisa por ela mesma menos 2 vezes? Não faz sentido, não é? Então, quando o expoente da base for negativo, o primeiro passo é eu inverter a base. Então, eu vou obter aqui a inversa desta fração. Então, a inversa de 2/3 é 3/2. Isso quando o expoente é negativo. Se o expoente for positivo, eu não preciso fazer nada. Mas como o expoente é negativo, primeiro passo, olha o expoente, é negativo? Sim, inverte a base. Então, eu vou ficar com 3/2. Por que eu inverto a base? Para que eu possa passar, então, a ter um expoente negativo. Eu inverti a base, o expoente que era negativo, agora eu tenho um expoente positivo. Muito bem. Resolvendo agora com o expoente positivo, como a base 3/2 está dentro do parênteses, todo mundo que está dentro do parênteses, que no caso é a base completa, será elevado aqui o expoente 3. 3 elevado a 3, ou 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, aqui eu tenho 27 sobre 2 ao cubo. 2, 2, 4, vezes 2, 8. Logo, temos 27 oitavos. Não dá para simplificar, então já está na forma irredutível. Próximo, item 2C, que o B ficou para vocês. 2C, eu tenho meio elevado a menos 4. Muito bem. A minha base é uma fração elevado a um expoente negativo. Primeiro passo, eu preciso inverter a minha base porque o meu expoente é negativo. Muito bem, então, se o expoente é negativo, o primeiro passo, inverte a base. Eu vou ficar com 2 sobre 1 elevado a 4. 2 elevado a 4, então 2, 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 1 elevado a qualquer expoente sempre vai dar 1. 16 dividido por 1, que é igual a 16. Correto? Isso daqui, ele acaba ficando até gostoso de resolver, né? Porque a hora que você assimila que a ferramenta, como usar esta ferramenta matemática, aí depois vocês vão começar a trabalhar isso em situações problemas.
No primeiro momento, vocês precisam entender como que funciona isso daqui, a ideia. Então, qual é o procedimento que eu devo utilizar quando eu tenho um expoente negativo? Então, por enquanto, nós não estamos utilizando uma aplicação para isso aqui. Porque senão o aluno pode perguntar, mas onde que eu vou usar isso? Calma, nós vamos ver as aplicações daqui a pouco. Primeiro eu preciso saber que isso existe, como que eu trabalho com isso, para depois eu aplicar. Então, eu não posso pegar e já trabalhar potências com vocês, ainda mais com expoente negativo, e jogar isso dentro de uma situação problema, porque daí aí vai ficar bastante complexo para vocês assimilarem. Então, primeiro vamos entender o que é a potência de expoente, no caso aqui o expoente inteiro, é uma fração elevado ao expoente negativo, como que eu resolvo? Ah, entendi, conheço a ferramenta, agora nós vamos aplicar. Então, logo, logo vocês estarão trabalhando com as situações problemas. Muito bem. Como se fosse aí um motorista novo aí de carro. Então, primeiro ele precisa aprender o quê? As regras de trânsito, o que são, estudar todas aquelas regras, entender o significado de cada uma das placas, para depois ele fazer com que aquelas informações tragam para ele um sentido. Porque por enquanto ele tem as informações, mas que sentido aquilo faz? Então, a partir do momento que ele estiver ali no trânsito, dirigindo, ele está habilitado, aí aquilo vai passar a fazer um sentido prático. Item 2E. Então, eu fiz o C, o D é de vocês, 2E. Mesmo procedimento. Nós temos menos 4 terços elevado ao expoente zero. Aqui não tem o que fazer, não é? Toda base elevado a zero dá 1. Não tenho nem que perder tempo com isso aqui. Qualquer número elevado a zero vai dar 1. Todo número elevado a zero dá 1. Muito bem. Então, o 2E já definimos. O 2F é de vocês, 2G. Vamos lá. É um decimal, então nós temos aí menos 1,5 elevado a menos 1. Quando eu tenho um decimal, transformo o decimal em fração. Primeiro passo, transforma isso aqui em fração. Então, vai ser menos, escreve o número sem a vírgula, menos 15. Sobre, quantas casas decimais nós temos aqui? Uma casa. Então, uma casa decimal, eu tenho 1/10. Uma casa decimal, 1/10. Então, eu tenho menos 15 sobre 10. 1/10. Tudo isso elevado a menos 1. Como o nosso expoente é negativo, nós não sabemos resolver com expoente negativo, agora eu pego a minha fração, que está elevada a um expoente negativo, e transformo, então, faço o quê? A inversa, eu inverto a base. Então, vai ficar menos 10 sobre 15. O sinal aqui continua, menos 15 décimos, menos 10 sobre 15. Tudo isso elevado a 1, que vai ser igual a quanto? Menos 10 sobre 15. Acabou aqui, vou ter que continuar aqui embaixo. Então, isso aqui é igual... Terminou, o cálculo terminou. Tá? A única questão aqui, o que nós precisamos ficar atentos, é que eu tenho que simplificar a minha fração, sempre torná-la em uma forma irredutível. Então, o 10 e o 15 são múltiplos de quem? 5. Eu encontro o 10 e o 15 na tabuada do 5. Então, eu vou simplificar tudo por 5. 10 dividido para 5. Então, vai dar aqui, menos 2 sobre 15 dividido para 5, 3. Então, a resposta, neste caso, vai ser menos 2 terços. A resposta final. Sempre expressem os resultados das frações na forma de fração irredutível. Nunca se esqueçam disso. Lembrem-se do que eu já comentei em atividades, em provas, por exemplo, de vestibular, de concurso, de Enem. Todas as respostas, elas sempre aparecem, quando elas aparecem na forma de fração, elas surgem lá na forma de frações irredutíveis. 2G, concluída. Vamos para a próxima. Então, nós temos agora o item 2, o G, o H é de vocês, 2I, como exemplo, 2I.
O i nós temos aí 0,75 elevado a menos 1. Como eu tenho duas casas decimais, então eu tenho 75 centésimos. Duas casas decimais é 0 à esquerda, então eu tenho 75 centésimos. Primeiro passo, eu preciso, quando eu estou trabalhando com potências de decimais, ainda mais quando ela é negativa, o expoente é negativo, transformo a minha base em uma fração. A base é decimal, transforma em fração. 0 à esquerda não conto, então eu vou colocar 75 sobre, são duas casas decimais, então é 100, é centésimo. Então eu tenho 75 sobre 100, tudo isso elevado a menos 1. Como o expoente é negativo, eu não sei resolver com expoente negativo, eu faço a inversão da base. Então nós vamos ter aqui 100 sobre 75, tudo isso elevado a 1. Ótimo. Agora a nossa base ficou 175 avos, onde era 75 centésimos, agora ficou 175 avos, elevado a 1, que vai ser 100 sobre 75, ou seja, 175 avos. Isso tudo é igual, vou continuar aqui embaixo. Lembrem-se aqui, eu posso simplificar. Por 2 não dá, mas dá para eu dividir por 3, dá? Não dá, não é? 75 daria, mas o 100 não dá por 3. Dá por 5. O próximo primo aqui é o 5. Então dá para dividir por 5. Tem números maiores que 5 aqui. Você consegue simplificar por 5, mas eu também consigo simplificar aqui por um número maior que 5. Observe aqui, olha, 25. Só que às vezes fica um pouco complicado para o aluno enxergar de imediato o 25 aqui, tá? Então, você pode fazer a simplificação por 5 primeiro, e depois você simplifica por 5 novamente. Ok? Aí fica a critério de cada um. Então, eu tenho aqui, se eu pegar 100 e dividir para 5, eu vou ficar com 20. 75 dividido para 5, eu vou chegar em 15, não é? 15, 30, 45, 60, 75. 20 quinzeavos, que dá para eu simplificar novamente por 5. Olha lá, porque são múltiplos de 5. 20 por 5, 4. 15 por 5, 3. Resultado final, na forma simplificada, 4 terços. Perfeito, sétimo ano? Então, aqui, com relação à atividade 2, o que eu tinha separado para eu fazer com vocês como exemplo está concluído. Eu vou fazer agora a segunda parte, que é sobre os exercícios 3 e 4. Eu vou citar aí alguns exemplos para vocês.